Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 13. Anyarevahu sambhavat anyadahur asambhavat iti shushrumadhiranam yenastad vichachakshire. Anyad, diferente. Eva, de certo. Ahu, está dito. Sambhavat, adorando o Senhor Supremo, a causa de todas as causas. Anyat, diferente. Ahu, está dito. Asambhavat, adorando o que não é o Supremo. Iti, assim. Shushruma, eu ouvi isto. Dhiranam, das autoridades imperturbáveis. Ye, que. Naha, nós. Tat, sobre este assunto. Vichachakshire, explicaram perfeitamente. Tradução. Está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis, que deram sobre este assunto uma explicação clara. Significado. Este mantra aprova o processo de se ouvir de autoridades imperturbadas. Quem não ouve o acharya fidedigno, que jamais se deixa perturbar pelas mudanças existentes no mundo material, não pode ter verdadeiro acesso ao conhecimento transcendental. O mestre espiritual genuíno, que também ouviu seu acharya imperturbado falar os Shruti mantras, ou conhecimento védico, jamais apresenta algo que não esteja mencionado na literatura védica. No Bhagavad Gita 9.25, afirma-se claramente que aqueles que adoram os Pitris, ou antepassados, alcançam os planetas dos antepassados, que os materialistas grosseiros que planejam ficar aqui permanecem neste mundo, e que os devotos do Senhor, que adoram apenas o Senhor Krishna, a suprema causa de todas as causas, alcançam-no no céu espiritual. Também aqui, no Sri Ishopanishad, comprova-se que, através de diferentes modos de adoração, obtém-se resultados diferentes. Se adorarmos o Senhor Supremo, com certeza o alcançaremos em sua morada eterna. E se adorarmos os semideuses, como o Deus do Sol ou o Deus da Lua, poderemos, sem dúvida alguma, atingir seus respectivos planetas. E com certeza também poderemos ficar neste planeta ignóbil, com nossas comissões de planejamento e ajustes políticos provisórios, se assim desejarmos. Em nenhuma passagem das Escrituras autênticas afirma-se que alguém acabará alcançando a mesma meta, fazendo qualquer coisa ou adorando qualquer um. Somente os mestres autofabricados oferecem essas teorias tolas, totalmente desvinculadas do Parampara, que é o sistema genuíno de sucessão discipular. O mestre espiritual genuíno não pode dizer que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo e que, através de seu próprio processo de adoração aos semideuses, ou ao Supremo, ou a quem seja, qualquer um pode alcançar esse objetivo. É muito fácil o homem comum compreender que só se pode chegar a um determinado destino comprando uma passagem para este destino. Aquele que comprar uma passagem para Calcutá poderá chegar a Calcutá, mas não a Bombaim. Mas os supostos mestres espirituais dizem que todos os caminhos levam-nos à meta suprema. Essas ofertas mundanas e comprometedoras atraem muitas criaturas tolas que se sentem envaidecidas
dos métodos de compreensão espiritual por elas inventados. No entanto, as instruções védicas não os apoiam. Enquanto não recebermos o conhecimento transmitido pelo mestre espiritual genuíno, que está na linha de sucessão discipular autorizada, não poderemos captar o verdadeiro sentido das coisas. Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita 4.2: Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhum sakaleneha mahata yogonashta parantapa. Esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida, e, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Quando o Senhor Sri Krishna esteve presente nesta terra, os princípios de Bhakti Yoga, definidos no Bhagavad Gita, tinham sido distorcidos. Por isso, foi preciso que o Senhor restabelecesse o sistema discipular, começando com Arjuna, seu amigo e devoto mais confidencial. O Senhor disse claramente a Arjuna, Bhagavad Gita 4.3, que porque ele era seu devoto e amigo, os princípios contidos no Bhagavad Gita seriam facilmente compreensíveis para ele. Em outras palavras, só o devoto e amigo do Senhor pode compreender o Gita. O que também significa que só é possível compreender o Bhagavad Gita seguindo o caminho trilhado por Arjuna. No momento atual, há muitos intérpretes e tradutores desse diálogo sublime, que não dão a menor importância ao Sr. Krishna e Arjuna. Esses intérpretes explicam os versos do Bhagavad Gita à sua própria maneira. E, em nome do Gita, formulam todas as espécies de disparates. Esses intérpretes não acreditam nem em Sri Krishna, nem em sua morada eterna. Como então podem explicar o Bhagavad Gita? Krishna diz claramente que aqueles que perderam o juízo prestam aos semideuses adoração, em troca de uma mísera recompensa. Bhagavad Gita 7:20-23. Em última análise, ele aconselha que abandonemos todos os métodos e processos de adoração e rendamo-nos única e exclusivamente a ele. Bhagavad Gita 18:66. Apenas aqueles que se purificaram de todas as reações pecaminosas podem depositar no Senhor Supremo essa fé inabalável. Outros continuarão pairando na plataforma material com seus processos mesquinhos de adoração e então se desviarão do verdadeiro caminho, deixando-se conduzir pela ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo. Neste mantra do Sri Ishopanishad, a palavra Sambhavat, através da adoração à causa suprema, é deveras significativa. O Senhor Krishna é a personalidade de Deus original, e tudo o que existe emana dele. No Bhagavad Gita 10.8, o Senhor diz: Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que reconhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Eis uma descrição correta do Senhor Supremo, feita pelo próprio Senhor. As palavras Sarvasya Prabhava indicam que Krishna é o Criador de tudo, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. E como essas três principais deidades do mundo material são criadas pelo Senhor,
O Senhor é o Criador de tudo o que existe, nos mundos material e espiritual. De modo semelhante, no Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad 1.24, afirma-se: aquele que existia antes da criação de Brahma e que iluminou Brahma com o conhecimento védico é o Senhor Sri Krishna. Igualmente, no Narayana Upanishad 1, afirma-se: a pessoa suprema desejou criar todos os seres vivos. Assim, Brahma nasceu de Narayana. Narayana criou todos os Prajapatis. Narayana criou Indra. Narayana criou os 8 Vasus. Narayana criou todos os 11 Rudras. Narayana criou os 12 Adityas. Como Narayana é uma manifestação plenária do Senhor Krishna, Narayana e Krishna são a mesmíssima coisa. O Narayana Upanishad 4 também afirma: o filho de Devaki, Krishna, é o Senhor Supremo. A identidade de Narayana, como a suprema causa, também foi aceita e confirmada por Sripada Shankaracharya, muito embora ele não pertença ao culto Vaishnava, ou personalista. O Atharva Veda Maha Upanishad 1 também afirma: apenas Narayana existia no começo, quando nem Brahma, Shiva, o fogo, a água, as estrelas, o sol ou a lua existiam. O Senhor não fica sozinho, mas cria o que quer que deseje. O próprio Krishna afirma no Moksha Dharma: eu criei os Prajapatis e os Rudras. Eles não têm completo conhecimento a meu respeito, porque estão cobertos por minha energia ilusória. Também se afirma no Varaha Purana: Narayana é a suprema personalidade de Deus, e dele manifestou-se o Brahma de 4 cabeças, bem como Rudra, que depois se tornou onisciente. Assim, toda a literatura védica confirma que Narayana, ou Krishna, é a causa de todas as causas. No Brahma Samhita 5.1 também se afirma que o Senhor Supremo é Sri Krishna, Govinda, a alegria de todo ser vivo, e a causa primordial de todas as causas. Aqueles com verdadeira erudição obtêm esse conhecimento, seguindo a evidência dada pelos grandes sábios e pelos Vedas, e por isso decidem adorar o Senhor Krishna como tudo o que existe. Eles são chamados Buddhas, ou realmente eruditos, porque adoram somente Krishna. Ao ouvirmos com fé e amor a mensagem transcendental transmitida pelo Acharya imperturbado, desenvolvemos a convicção de que Krishna é tudo o que existe. Quem não tem fé no Senhor Krishna, nem sente amor por ele, não pode se convencer dessa verdade simples. O Bhagavad Gita 9.11 descreve os infiéis como mudhas, tolos ou asnos. Afirma-se que os mudas zombam da pessoa suprema, porque não receberam do Acharya imperturbado o conhecimento completo. Quem se deixa perturbar pelo redemoinho da energia material não está qualificado para se tornar um Acharya. Antes de ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna estava perturbado pelo redemoinho material, por causa de sua afeição à família, sociedade e comunidade. Assim, Arjuna queria se tornar um filantropo, adepto da não-violência neste mundo. Mas, após ouvir a pessoa suprema transmitir o conhecimento védico contido no Bhagavad Gita, ele tornou-se um Buddha, mudando sua decisão e passando a adorar o Senhor Sri Krishna, que pessoalmente planejara a batalha de Kurukshetra. Lutando contra seus supostos parentes, Arjuna adorou o Senhor, tornando-se então seu devoto puro.
Essa compreensão só é possível quando se adora o verdadeiro Krishna, e não algum Krishna fabricado e inventado por homens tolos, que não conhecem as complexidades da ciência de Krishna, descrita no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. De acordo com Vedanta Sutra, Sambhuta é a fonte do nascimento e do sustento, bem como o reservatório que permanece após a aniquilação. Janmadi Asya Yataha. O Srimad Bhagavatam, a obra em que o mesmo autor tece um comentário natural do Vedanta Sutra, afirma que a fonte de todas as emanações não é uma pedra morta, mas é a Bhigya, plenamente consciente. Krishna, o Senhor primordial, também afirma no Bhagavad Gita 7.26 que ele tem pleno conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro, e que ninguém, nem mesmo os semideuses, tais como Shiva e Brahma, o conhece por completo. Com certeza, líderes espirituais semi-educados que se deixam perturbar pelo fluxo da existência material não podem conhecê-lo na íntegra. Eles tentam se comprometer, fazendo da massa de gente o objeto de adoração, mas não sabem que essa adoração é apenas um mito, porque a massa é imperfeita. A tentativa desses supostos líderes espirituais é parecida com o ato da pessoa derramar água na folha de uma árvore ao invés de regar a raiz. O processo natural consiste em regar a raiz, mas esses líderes perturbados sentem-se mais atraídos às folhas do que à raiz. Entretanto, mesmo que continuem perpetuamente jogando água nas folhas, tudo secará por falta de nutrição. O Sri Ishopanishad aconselha-nos a regar a raiz, a fonte germinadora. A adoração à massa humana, prestando-lhe serviço físico, que jamais pode ser perfeito, é menos importante que o serviço à alma. A alma é a raiz que produz diferentes espécies de corpos que lhe são impostos pelas leis do karma. Prestar serviço aos seres humanos, dando-lhes auxílio médico, assistência social e condições educacionais favoráveis, e ao mesmo tempo cortando o pescoço de pobres animais em matadouros, não é, em hipótese alguma, um serviço prestado à alma, o ser vivo. O ser vivo sofre perpetuamente as misérias materiais existentes sob a forma de nascimento, velhice, doença e morte em diferentes tipos de corpos. A forma de vida humana é uma oportunidade para se sair deste enredamento, bastando restabelecer a relação com o Senhor Supremo. O Senhor vem pessoalmente ensinar essa filosofia, que consiste na rendição ao Supremo, o Sambhuta. Ao ensinar a rendição e adoração ao Senhor Supremo com amor e energia totais, a pessoa presta verdadeiro serviço à humanidade. É esta a instrução contida neste mantra do Sri Ishopanishad. Nesta era conturbada, a maneira simples de adorar o Senhor Supremo era ouvir e cantar suas grandes atividades. Mas os especuladores mentais, que pensam que as atividades do Senhor são imaginárias, procuram não ouvi-las. E para desviar a atenção das massas de pessoas inocentes, inventam algum jogo de palavras disparatado. Ao invés de ouvirem sobre as atividades do Senhor Krishna, esses falsos mestres espirituais promovem a si mesmo, induzindo seus seguidores a glorificá-los. Nos tempos atuais, o número desses farsantes sofreu um considerável aumento,
dificultando as atividades dos devotos puros do Senhor, que querem impedir que as massas de pessoas caiam vítimas dessas propagandas profanas fomentadas por esses farsantes e pseudo-encarnações. Enquanto os Upanishads dirigem nossas atenções para o Senhor Krishna, o Senhor primordial, de uma maneira indireta, o Bhagavad Gita, que é o resumo de todos os Upanishads, assinala diretamente Sri Krishna. Portanto, devemos recorrer ao Bhagavad Gita ou ao Srimad Bhagavatam para deles ouvir sobre como Krishna é. Desse modo, a mente aos poucos se purifica de todas as contaminações. O Srimad Bhagavatam 1.2.17 diz: ouvindo sobre as atividades do Senhor, o devoto chama a atenção do Senhor. Assim o Senhor, estando situado no coração de todo ser vivo, ajuda o devoto, dando-lhe as devidas orientações. O Bhagavad Gita 10.10 também confirma isso. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. A orientação que o Senhor transmite internamente limpa do coração do devoto toda a contaminação produzida pelos modos da paixão e da ignorância. Os não devotos estão sob a influência da paixão e da ignorância. Quem está em paixão não pode desapegar-se do anseio material. E quem está em ignorância não pode saber o que ele é ou o que o Senhor é. Logo, quando alguém está em paixão ou ignorância, não há nenhuma oportunidade dele atingir a autorrealização, por mais que possa representar o papel de religioso. Pela graça do Senhor, o devoto livra-se dos modos da paixão e da ignorância, situando-se então na qualidade da bondade, sinal de um Brahmana perfeito. Todos que seguirem o caminho do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual genuíno, poderão qualificar-se como Brahmanas. O Srimad Bhagavatam 2.4.18 também diz: Kirata hunandra pulinda pukasham abhirashamba yavanaka sadayaham yene cha papa nyada pashrayashraya shudyanti tasmei prabha vishnave namaha. Através da orientação de um devoto puro do Senhor, qualquer pessoa de nascimento inferior pode purificar-se, pois o Senhor tem poderes extraordinários. Ao obter qualificações bramínicas, a pessoa fica feliz e sente entusiasmo para prestar serviço devocional ao Senhor. Para ela, a ciência de Deus se desvenda de modo automático. Conhecendo essa ciência, ela aos poucos livra-se dos apegos materiais e sua mente, que antes vivia imersa em dúvidas, torna-se clara e cristalina. Isso se dá pela graça do Senhor Supremo. Quem atinge esta etapa é uma alma liberada e pode ver o Senhor a cada passo da vida. Esta é a perfeição de Sambhava, como descreve este mantra do Sri Ishopanishad. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 14. Sambhutim cha vinasham cha yastad vedobhayam saha vinashena mirtyum tirtva sambhutyam ritam ashnute. Sambhutim, a eterna personalidade de Deus, seu nome, forma, passatempos, qualidades e parafernália transcendentais, a variedade que há em sua morada, etc. Cha,
Vinasham, a temporária manifestação material de semideuses, homens, animais, etc., com seus falsos nomes, fama, etc. Cha, também. Yaha, aquele que. Tat, isto. Veda, conhece. Ubayam, ambos. Saha, juntamente com. Vinashena, com todas as coisas suscetíveis à destruição. Mrityum, morte. Tirtva, superando. Sambhutya, no reino eterno de Deus. Amritam, imortalidade. Ashnute, desfruta. É dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta a vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Significado: com seu aparente avanço de conhecimento, a civilização humana criou muitas coisas materiais, incluindo espaçonaves e energia atômica. Entretanto, não conseguiu criar uma situação em que as pessoas deixem de morrer, voltar a nascer, envelhecer ou adoecer. Sempre que um homem inteligente apresenta ao suposto cientista uma pergunta a respeito dessas misérias, o cientista responde, com muita argúcia, que a ciência material está progredindo e que algum dia será possível ao homem tornar-se imortal, jovem e saudável. Essas respostas provam sua crassa ignorância a respeito da natureza material. Na natureza, todos estão sob as estritas leis da matéria e devem passar por 6 fases de existência: nascimento, crescimento, manutenção, criação de subprodutos, deterioração e, enfim, a morte. Ninguém que esteja em contato com a natureza material pode estar imune a essas 6 leis da transformação. Portanto, ninguém, semideus, homem, animal ou planta, pode sobreviver para sempre no mundo material. A duração de vida varia segundo as espécies. O Sr. Brahma, o principal ser vivo desse universo material, vive milhões e milhões de anos, enquanto que um germe diminuto vive apenas algumas horas. Mas no mundo material, ninguém pode sobreviver eternamente. Os seres nascem e são criados sob certas condições, permanecem por algum tempo, e se continuarem a viver, crescem, procriam, degeneram aos poucos e, por fim, desaparecem. De acordo com essas leis, até os milhões de Brahmas que existem nos diferentes universos estão sujeitos a morrer hoje ou amanhã. Portanto, o universo material inteiro é chamado de Martyaloka, o lugar onde há morte. Os cientistas e políticos materialistas tentam fazer daqui um lugar imortal, porque não têm informações sobre a natureza espiritual imortal. Isso deve-se ao fato deles não conhecerem a literatura védica, que contém conhecimento pleno, confirmado pela experiência transcendental madura. Infelizmente, o homem moderno não se interessa em receber o conhecimento contido nos Vedas, Puranas e outras escrituras. O Vishnu Purana 6761 nos dá a seguinte informação:
Vishnu Shakti Paraprokta Kshetra Gyakya Tata Para Avidya Karma Samgyaya Trititva Shaktirishyate. O Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, possui diferentes energias, conhecidas como Para, superior, e Apara, inferior. As entidades vivas pertencem à energia superior. A energia material, na qual estamos atualmente enredados, é a energia inferior. Esta energia, que cobre as entidades vivas com ignorância, a vidya, e que as induz a executar atividades fruitivas, possibilita o aparecimento da criação material. No entanto, existe outra parte da energia superior do Senhor, que é diferente das entidades vivas e dessa energia material inferior. Essa energia superior constitui a eterna morada imortal do Senhor. Confirma-se isso no Bhagavad Gita 8.20. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaham yasa sarvishu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. Todos os planetas materiais, superiores, inferiores e intermediários, incluindo o Sol, a Lua e Vênus, estão espalhados pelo universo. Esses planetas existem apenas durante a vida de Brahma. Entretanto, alguns planetas inferiores são aniquilados ao fim de um dia de Brahma e voltam a ser criados no próximo dia de Brahma. Nos planetas superiores, o tempo tem cálculo diferente. Em muitos dos planetas superiores, um de nossos anos equivale a apenas 24 horas, ou um dia e uma noite. De acordo com a escala de tempo dos planetas superiores, as 4 eras da Terra, Satya, Treta, Dvapara e Kali, duram apenas 12.000 anos. Essa duração de tempo, multiplicada por 1.000, representa um dia de Brahma, e sua noite tem a mesma duração. Esses dias e noites formam meses e anos, e Brahma vive 100 desses anos, ao fim dos quais toda a manifestação universal é aniquilada. Durante a noite de Brahma, todos os seres vivos que residem nos planetas superiores, como o Sol e a Lua, bem como aqueles que estão em Martyaloka, este planeta Terra, e também aqueles que vivem nos planetas inferiores, submergem nas águas da devastação. Durante este período, nenhum ser vivo de nenhuma espécie permanece manifesto, embora continue a existir espiritualmente. Esta fase manifesta chama-se Avyakta. Posteriormente, quando todo o universo é destruído, ao final da vida de Brahma, há outro estado Avyakta. Entretanto, além desses 2 estados imanifestos, há outro estado imanifesto, que é a atmosfera ou natureza espiritual. Nessa atmosfera, há um grande número de planetas espirituais, e esses planetas existem eternamente, mesmo quando todos os planetas desse universo material são aniquilados ao final da vida de Brahma. Existem muitos universos materiais, e cada um deles está sob a jurisdição de um Brahma. E esta manifestação cósmica, dentro da jurisdição de vários Brahmas, representa apenas 1/4 da energia do Senhor. Ekapat Vibhuti. Esta é a energia inferior. A natureza espiritual, que se chama Tripad Vibhuti, que representa 3/4 da energia do Senhor, ultrapassa a jurisdição de Brahma. Esta é a energia superior, ou Paraprakriti. O Senhor Sri Krishna é a pessoa suprema, dominante, que habita dentro da natureza espiritual.
Como Bhagavad Gita 8.22 confirma, só podemos nos aproximar dele através do serviço devocional imaculado, e não através do processo de jnana, filosofia, yoga, misticismo, ou karma, atividades fruitivas. Os karmis, ou trabalhadores fruitivos, podem levar seus planetas Svargaloka, que inclui o Sol e a Lua. Os gyanis e yogis podem alcançar planetas mais elevados, tais como Maharloka, Tapaloka e Brahmaloka. E quando aumentam suas qualidades através do serviço devocional, podem ingressar na natureza espiritual, ou na iluminada atmosfera cósmica do céu espiritual, Brahman, ou nos planetas Vaikunta, de acordo com as qualificações adquiridas. No entanto, é certo que, sem estar treinado no serviço devocional, ninguém pode ingressar nos planetas espirituais Vaikunta. Todos os seres nos planetas materiais, desde Brahma até a formiga, tentam assenhorar-se da natureza material, e isso caracteriza a doença material. Enquanto persistir a doença material, a entidade terá de submeter-se ao processo de mudança corpórea. Qualquer que seja a forma que aceite, homem, semideus ou animal, ela, por fim, terá de sujeitar-se a uma condição imanifesta durante as duas devastações, a devastação durante a noite de Brahma e a devastação ao final da vida de Brahma. Se quisermos pôr um fim a este processo de repetidos nascimentos e mortes, eliminando os fatores concomitantes, velhice e doença, devemos tentar ingressar nos planetas espirituais, onde poderemos viver eternamente na associação do Sr. Krishna, ou de suas expansões plenárias, as formas de Narayana. O Sr. Krishna, ou suas expansões plenárias, dominam cada um desses inumeráveis planetas. Fato este confirmado no Shruti Mantras. Eko Vashi Sarvaga Krishna Idhaya, Eko Pisan Bahudha Vabhati. Gopala Tapani Upanishad 1.3.21. Ninguém pode dominar Krishna. A alma condicionada tenta dominar a natureza material e, ao invés, se submete às leis da natureza material e aos sofrimentos que lhe são impostos através de repetidos nascimentos e mortes. O Senhor vem aqui para estabelecer os princípios da religião, e o princípio básico consiste em desenvolver uma atitude de serviço a Ele. Esta é a última instrução que o Senhor dá no Bhagavad Gita 18.66. Sarva dharmam parityajya mamekam sharanam vraja. Abandona todos os outros processos e rende-te apenas a mim. Infelizmente, homens tolos deturpam este ensinamento primordial, colocando nas pessoas várias espécies de ilusões. As pessoas são instadas a abrirem hospitais, mas não a se educarem para que, através do serviço devocional, ingressem no mundo espiritual. São instruídas a se interessarem apenas por atividades assistenciais temporárias, as quais nunca proporcionarão verdadeira paz. Fundam uma grande variedade de instituições públicas e semi-governamentais para tentarem lidar com o devastador poder da natureza, mas não sabem como apaziguar a natureza intransponível. Muitos homens se apresentam como grandes estudiosos do Bhagavad Gita, porém deixam passar despercebida a mensagem ali contida, através da qual pode-se apaziguar a natureza material. Poderosa, a natureza só pode ser apaziguada quando há consciência de Deus, como Bhagavad Gita 7.14 assinala claramente. Neste mantra, o Sri Ishopanishad
ensina que é preciso ter perfeito conhecimento simultâneo acerca do Sambhuti, a personalidade de Deus, e Vinasha, a manifestação material temporária. Conhecendo apenas a manifestação material, ninguém pode salvar-se, pois no transcurso da natureza há devastação a cada momento. Ahani ahani bhutani gachantiha yamalayam. Tampouco pode alguém salvar-se dessas devastações abrindo hospitais. Só pode salvar-se quem conhece por completo a vida eterna, plena de bem-aventurança e percepção. Todo o esquema védico serve para educar as pessoas nesta arte de alcançar vida eterna. As pessoas frequentemente se deixam iludir por atrativos temporários, baseados no gozo dos sentidos. Mas o serviço prestado aos objetos dos sentidos é ilusório e degradante. Portanto, devemos dar a nós mesmos e a nossos semelhantes a salvação correta. Não se trata de gostar ou desgostar da verdade. Ela existe. E se quisermos nos salvar dos repetidos nascimentos e mortes, devemos adotar o serviço devocional ao Senhor. Não pode haver comprometimento nenhum, pois é uma questão de necessidade. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 15. Iranmayena patrena satyasya pihitam mukam tattvam pushana pavrinu satya dharmaya drishtaye. Iranmayena, pela refulgência dourada, patrena, por uma cobertura deslumbrante, satyasya, da verdade suprema, apihitam, coberto, mukam, rosto, tat, essa cobertura, tvam, ele mesmo, pursan, o sustentador, apavrinu, por favor, remove, satya, puro, dharmaya, ao devoto, drishtaye, para mostrar. Tradução. Ó meu Senhor, sustentador de tudo que vive, o teu rosto verdadeiro está coberto por tua refulgência deslumbrante. Por favor, remove esta cobertura e manifesta-te ao teu devoto puro. Significado. No Bhagavad Gita 14:27, o Senhor faz a seguinte explicação a respeito de seus raios pessoais, Brahma Jyoti, a refulgência deslumbrante de sua forma pessoal. Brahmanoi pratishtaham amritasya vyayasya cha shasvatasya cha dharmasya sukhasya kantikasya cha. Eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e a posição constitucional da felicidade última. Brahman, Paramatma e Bhagavan são três aspectos da mesma verdade absoluta. Brahman é o aspecto mais facilmente percebido pelo iniciante. Quem progride ainda mais compreende Paramatma, a super-alma. Por fim, visualizar Bhagavan é a percepção última acerca da verdade absoluta. Confirma isso o Bhagavad Gita 7.7, onde o Senhor Krishna diz que ele é o conceito último acerca da verdade absoluta. Mata Parataram Nanyat. Portanto, Krishna é a fonte do Brahma Jyoti e do Paramatma onipenetrante. Em uma passagem posterior do Bhagavad Gita 10.42, Krishna continua sua explicação. Atava bahunei tenam
Kim gyatena tavarjunam vishtabhyaham idam kritsnam ekam shenastito jagat. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo esse universo. Assim, com uma única porção plenária sua, o Paramatma onipenetrante, o Senhor mantém toda a criação material cósmica. Ele também mantém todas as manifestações existentes no mundo espiritual. Portanto, neste Shruti Mantra do Sri Ishopanishad, o Senhor é chamado de Pushan, o mantenedor último. Krishna, a pessoa suprema, está sempre repleto de bem-aventurança transcendental. Anandamayo Bhyasat. Desde o começo de seus passatempos infantis em Vrindavan, Índia, há 5.000 anos, Krishna sempre permaneceu em bem-aventurança transcendental. Matar vários demônios, tais como Aga, Baka, Putana e Pralamba, foi para ele uma simples recreação agradável. No seu vilarejo, Vrindavan, ele divertiu-se com sua mãe, irmão e amigos. E, ao agir como um travesso ladrão de manteiga, o roubo causou em seus associados uma bem-aventurança celestial. Sua fama como ladrão de manteiga não é censurável, pois, roubando manteiga, o Senhor alegrou seus devotos puros. Tudo o que o Senhor fazia em Vrindavan era para o prazer de seus associados que estavam lá. O Senhor criou esses passatempos para atrair os que querem encontrar a verdade absoluta, tais como os especuladores áridos e os acrobatas do suposto sistema de Hatha Yoga. A respeito das diversões infantis do Senhor e dos vaqueirinhos, seus companheiros de folguedos, Shukadeva Goswami diz no Srimad Bhagavatam 10.12.11: Itam satam brahma sukham bhutyam dasyam gatanam paradaivatenam maya shritanam nadadarakenam sakam vijaru krita punya punjaha. A personalidade de Deus, a quem os gyanis percebem como bem-aventurado Brahman impessoal, a quem os devotos que adotam a atitude de servidão adoram como o Senhor Supremo, e a quem as pessoas mundanas consideram um ser humano comum, divertia-se com os vaqueirinhos que alcançaram sua posição após acumularem os resultados de muitas atividades piedosas. Assim, o Senhor ocupa-se com seus associados espirituais em amorosas atividades transcendentais, caracterizadas com várias espécies de relações, tais como Shanta, neutralidade, Dasya, servidão, Sakya, amizade, Vatsalya, afeição parental e Madhurya, amor conjugal. Como se afirma que o Senhor Krishna nunca sai de Vrindavan Dham, talvez alguém pergunte como ele administra os afazeres da criação. O Bhagavad Gita 13:14-18 dá esta resposta. Através de sua porção plenária, conhecido como Paramatma, super-alma, o Senhor penetra toda a criação material. Embora nada tenha a ver com a criação, manutenção e destruição materiais, o Senhor provoca todos esses fenômenos através de sua expansão plenária, o Paramatma. Cada entidade viva é conhecida como Atma, e a principal Atma, que controla todas elas, é o Paramatma, a super-alma. O sistema para se compreender Deus é uma grande ciência. Os Sankhya Yogis materialistas podem apenas analisar e meditar nos 24 fatores da criação material, pois têm pouquíssima informação sobre Purusha, o Senhor.
E os transcendentalistas impersonalistas estão simplesmente perplexos com a refulgência deslumbrante do Brahma Jyoti. Para ver a verdade absoluta por inteiro, é preciso ultrapassar os 24 elementos materiais, bem como a refulgência deslumbrante. O Sri Upanishad dirige-nos a este ponto, orando pela remoção da Hiranmaya Patra, a cobertura refulgente do Senhor. Enquanto esta cobertura estiver presente, impedindo que se perceba o verdadeiro rosto da personalidade de Deus, jamais se poderá obter verdadeira compreensão da verdade absoluta. O aspecto Paramatma da personalidade de Deus é uma das 3 expansões plenárias, ou Vishnu Tattvas, que no conjunto total são conhecidas como Purusha Avatars. Um desses Vishnu Tattvas, que está dentro do universo, é conhecido como Kshirodakashayi Vishnu. Ele é o Vishnu que compõe as 3 principais deidades, Brahma, Vishnu e Shiva. E ele é o Paramatma onipenetrante, situado em toda entidade viva individual. O segundo Vishnu Tattva, dentro do universo, é o Garbhodakashayi Vishnu, a super-alma coletiva de todos os seres vivos. Além destes, há o Karanodakashayi Vishnu, que repousa no oceano casual. Ele é o Criador de todos os universos. O processo de yoga ensina ao estudante sério como encontrar os Vishnu Tattvas após ter ultrapassado os 24 elementos materiais da criação cósmica. O cultivo da filosofia empírica ajuda a pessoa a perceber o Brahma Jyoti impessoal, o qual é a refulgência deslumbrante do corpo transcendental do Senhor Sri Krishna. O Bhagavad Gita 14:27, bem como o Brahma Samhita 5:40, confirmam que, de fato, o Brahma Jyoti é a refulgência de Krishna. Yasya prabha prabhavato jagat andakoti koti shajesha vasudhadi vibhuti binam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam govindamadi purusham tamaham bhajami. Nos milhões e milhões de universos existem inumeráveis planetas, e através da constituição cósmica, cada um deles difere do outro. Cada um desses planetas está situado num canto do Brahma Jyoti. Este Brahma Jyoti apenas são os raios pessoais da suprema personalidade de Deus, Govinda, a quem eu adoro. Este mantra do Brahma Samhita foi falado a partir do estado de verdadeira compreensão da verdade absoluta. E o Shruti Mantra do Sri Upanishad, que está sendo aqui comentado, confirma-o como um simples processo de realização. O Mantra do Upanishad é uma simples oração em que se pede ao Senhor que remova o Brahma Jyoti para que seu verdadeiro rosto possa ser visto. Esta refulgência Brahma Jyoti é descrita em pormenores em vários mantras do Mundaka Upanishad 2:10 a 12. Iranmaye parikoshe virajam brahma nishkalam tatchubram jyotisham jyotis tadyaratma vido viduhum natatra suryo bhatti nachanda tarakam nema vidyotto banti kuto yam agnihim tameva bantam anubhatti sarvam tasya bassa sarvam idam vibhati. Brahma evedam amritam purushtat brahma paschat brahma dakshinatas chottarenam adaschodvam cha prashritam brahme vedam vishvam idam varishtam.
No reino espiritual, situado além da cobertura material, está a ilimitada refulgência Brahman, que está livre da contaminação material. Os transcendentalistas compreendem que essa refulgente luz branca é a luz de todas as luzes. Naquele reino, não há necessidade de iluminação proveniente do sol, luar, fogo ou eletricidade. De fato, toda iluminação que aparece no mundo material é apenas um reflexo dessa iluminação suprema. Esse Brahman está na região anterior e posterior, no norte e no sul, no leste e no oeste, e também na parte superior e inferior. Em outras palavras, esta suprema refulgência Brahman espalha-se nos céus material e espiritual. Conhecimento perfeito significa conhecer Krishna como a raiz dessa refulgência Brahman. Este conhecimento pode ser obtido em escrituras como o Srimad Bhagavatam, que faz uma perfeita elaboração sobre a ciência de Krishna. No Srimad Bhagavatam, o autor, Srila Vyasadeva, estabelece que a verdade absoluta será descrita como Brahman, Paramatma ou Bhagavan, de acordo com nossa percepção. Srila Vyasadeva jamais afirma que a verdade suprema é uma diva, uma entidade viva comum. Jamais se deve considerar que o ser vivo é a verdade suprema, toda-poderosa. Se ele fosse supremo, não precisaria orar, pedindo para o Senhor remover sua cobertura refulgente para poder ver seu verdadeiro rosto. A conclusão é que, quando não temos conhecimento das potências da verdade absoluta, só percebemos o Brahman impessoal. De modo semelhante, ao compreendermos as potências materiais do Senhor, tendo pouca ou nenhuma informação sobre as potências espirituais, obtemos a percepção Paramatma. Portanto, perceber a verdade absoluta como Brahman e Paramatma está na plataforma de percepções parciais. Contudo, ao visualizar a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, em toda a sua potência, depois que a Hiranmaya Patra é removida, chegamos a perceber que o Senhor Sri Krishna é tudo. Brahma, Paramatma e Bhagavan. Ele é conhecido como Vasudeva, Vasudeva Sarvamiti. Ele é Bhagavan, a raiz, e Brahma e Paramatma são seus ramos. No Bhagavad Gita 6:46 a 47, há uma análise comparativa das três classes de transcendentalistas: os adoradores do Brahman impessoal, Gyanis, os adoradores do aspecto Paramatma, Yogis, e os devotos do Senhor Shri Krishna, Bhaktas. Lá se afirma que os Gyanis, aqueles que cultivam conhecimento védico, estão numa posição melhor que os trabalhadores fruitivos. No entanto, lá também se diz que os yogis são superiores aos Gyanis e que, entre todos os yogis, os mais elevados são aqueles que constantemente servem ao Senhor com todas as suas energias. Em resumo, o filósofo está em melhor situação do que o trabalhador. O místico é superior ao filósofo. E de todos os yogis místicos, superior é aquele que segue Bhakti Yoga, constantemente ocupado no serviço ao Senhor. O Sri Ishopanishad nos encaminha a esta perfeição. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 16.
Pushannikarshayam Surya Prajapatyam Vyuha Rashmin Samuham Tejo Yate Rupam Kalyanatamam Tatte Pashyami Yosavaso Purushaso Amashmi. Pushan, ó mantenedor, Ekarishe, o filósofo primordial, Yama, princípio regulador, Surya, o destino dos Suris, grandes devotos, Prajapatya, o bem-querente dos Prajapatis, progenitores da humanidade, Vyuha, por favor, remove, Rasmin, os raios, Samuha, por favor, retira, Tejaha, refulgência, Yat, para quê? Te, tua, Rupam, forma, Kalyanatamam, muito auspiciosas, Tat, essas, Te, tua, Pashyami, eu possa ver, Yaha, aquele que é, Aso, como o sol, Aso, esta, Purushaha, personalidade de Deus, Saha, o mesmo, Aham, eu, Ashmi, sou. Tradução. Ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino dos devotos puros, bem-querentes dos progenitores da humanidade, por favor, remove essa refulgência, teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus eterna, semelhante ao Sol, como eu. Significado: o Sol e seus raios são qualitativamente iguais. Do mesmo modo, em qualidade, o Senhor e as entidades vivas são iguais. O Sol é um, mas as moléculas dos raios do Sol são inumeráveis. Os raios do Sol constituem parte do Sol, e, conjuntamente, o Sol e seus raios constituem o Sol completo. Dentro do próprio Sol reside a divindade do Sol, e também dentro do planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavan, reside o Senhor Krishna. Lá, ele desfruta de seus passatempos eternos, e é de lá que emana a refulgência Brahma Jyoti, como comprova o Brahma Samhita 5.29. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha lakshavriteshu surabhira vipalayantam lakshmi sahasra shatta sambrama sevyamanam govindamari purusham tamaham bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor, que, em moradas cheias de joias espirituais e cercadas de milhões de árvores do desejo, apacenta as vacas que satisfazem todos os desejos. Centenas de milhares de Lakshmis, ou deuses da fortuna, sempre o servem com grande respeito e veneração. O Brahma Samhita descreve o Brahma Jyoti como os raios que emanam desse planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavan, assim como os raios do Sol emanam do globo solar. Até não ultrapassarmos o brilho do Brahma Jyoti, não poderemos receber informação acerca da terra do Senhor. Os filósofos impersonalistas, ofuscados pelo Brahma Jyoti refulgente, não podem compreender a verdadeira morada do Senhor, nem sua forma transcendental. Limitados por seu pobre fundo de conhecimento, esses pensadores impersonalistas não podem compreender a bem-aventuradíssima forma do Senhor Krishna. Portanto, nesta oração, o Sri Ishopanishad roga que o Senhor remova os raios refulgentes, o Brahma Jyoti, para que o devoto puro possa ver sua bem-aventurada forma transcendental.
Compreendendo o Brahma-jyoti impessoal, experimentamos o aspecto auspicioso do Supremo. E compreendendo Paramatma, ou aspecto onipenetrante do Supremo, passamos a experimentar uma iluminação ainda mais auspiciosa. Porém, ao ficar face a face com a própria personalidade de Deus, o devoto experimenta o aspecto mais auspicioso do Supremo. Por ser chamado de filósofo primordial, mantenedor e bem-querente do universo, Deus, como verdade suprema, não pode ser impessoal. Este é o veredicto do Sri Ishopanishad. A palavra Pushan, mantenedor, tem um significado especial, pois embora mantenha todos os seres, o Senhor mantém especificamente seus devotos. Após ultrapassar o Brahma-jyoti impessoal e ver o aspecto pessoal do Senhor e sua auspiciosíssima forma eterna, o devoto passa a compreender, na íntegra, a verdade absoluta. Em seu Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami afirma: na personalidade de Deus obtém-se a concepção completa acerca da verdade absoluta, porque Ele é o Todo-Poderoso e possui potências transcendentais plenas. No Brahma-jyoti não se percebe a potência plena da verdade absoluta. Portanto, a percepção Brahman é apenas uma percepção parcial acerca da personalidade de Deus. Ó sábios eruditos, a primeira sílaba da palavra Bhagavan, Bha, tem dois significados. O primeiro é aquele que mantém, e o segundo é guardião. A segunda sílaba, Ga, guia, líder ou criador. A sílaba Va indica que todo ser vive nele e que ele também vive em todos os seres. Em outras palavras, o som transcendental Bhagavan representa conhecimento, potência, energia, opulência, força e influência infinitos, todos eles sem nenhum vestígio de embriaguez material. O Senhor encarrega-se da manutenção de seus devotos puros e progressivamente os guia no caminho que conduz à perfeição devocional. Como líder de seus devotos, o Senhor acaba concedendo os resultados àqueles que praticam serviço devocional, entregando-se a eles. Por sua misericórdia incondicional, os devotos do Senhor o veem face a face. Assim, o Senhor ajuda seus devotos a alcançar o planeta espiritual mais elevado, Goloka Vrindavan. Sendo Criador, Ele pode conceder a seus devotos todas as qualificações necessárias para que eles possam, enfim, alcançá-lo. O Senhor é a causa de todas as causas. Em outras palavras, como não há nada que tenha causado sua existência, Ele é a causa original. Consequentemente, Ele desfruta seu próprio eu, manifestando sua própria potência interna. A potência externa, por sua vez, não se manifesta exatamente através dele, pois para isso ele expande-se como os Purushas, e é por meio dessas formas que ele mantém os aspectos da manifestação material. Por meio dessas expansões, ele cria, mantém e aniquila a manifestação cósmica. O eu do Senhor também manifesta expansões diferenciadas, que são as entidades vivas. Como algumas delas desejam dominar o mundo e imitar o Senhor Supremo, este lhes permite entrar na criação cósmica, onde possam optar por utilizar sua propensão de assenhorar-se da natureza. Por causa da presença das partes integrantes de Deus, as entidades vivas, o mundo fenomenal inteiro fervilha com ações e reações. Assim,
As entidades vivas recebem todas as condições favoráveis para senhorar-se da natureza material. Porém, o controlador último é o próprio Senhor, sob seu aspecto plenário, como Paramatma, a superalma, que é um dos Purushas. Logo, há um abismo de diferença entre a entidade viva, Atma, e o Senhor controlador, Paramatma, a alma e a superalma. Paramatma é o controlador e Atma, o controlado. Portanto, eles estão em categorias diferentes. Porque presta total cooperação ao Atma, o Paramatma é conhecido como o companheiro constante do ser vivo. O aspecto onipenetrante do Senhor, que existe em todas as circunstâncias de sono e vigília, bem como em estados potenciais, e que gera Jiva Shakti, a força viva, seja como almas condicionadas ou liberadas. É conhecido como Brahman. Como é a origem do Paramatma e do Brahman, o Senhor é a origem de todas as entidades vivas e de tudo que possa existir. Quem tem esse conhecimento de imediato ocupa-se no serviço devocional ao Senhor. Semelhante devoto puro, que conhece na íntegra o Senhor, apega-se completamente a Ele, de corpo e alma. Sempre que esse devoto reúne-se com outros devotos de afinidade semelhante, sua única ocupação consiste em glorificar as atividades transcendentais do Senhor. Aqueles que não têm a mesma perfeição dos devotos puros, ou seja, aqueles que compreenderam apenas os aspectos Brahman e Paramatma do Senhor, não podem apreciar as atividades dos devotos perfeitos. O Senhor sempre ajuda os devotos puros, transmitindo a seus corações o conhecimento necessário. Assim, por seu favor especial, o Senhor dissipa toda a escuridão produzida pela ignorância. Os filósofos especuladores e os yogis não podem imaginar o que vem a ser isto, porque eles praticamente dependem de sua própria força. Como afirma o Katha Upanishad 1.2.23, o Senhor só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio favorece, e por ninguém mais. Esses favores especiais são concedidos apenas a seus devotos puros. Por conseguinte, o Sri Ishopanishad assinala o favor do Senhor, que está além da jurisdição do Brahma Jyoti. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 17. Vayuranilam amritam atedam bhashmatam shariram Om kratos smara kritam smara kratos smara kritam smara. Vayuhu, ar vital. Anilam, reservatório total de ar. Amritam, indestrutível. Ata, agora. Idam, este. Bhashmantam, depois de ser reduzido a cinzas. Shariram, corpo. Om, ó Senhor. Krato, ó desfrutador de todos os sacrifícios. Smara, por favor, relembra. Kritam, tudo o que foi feito por mim. Smara, por favor, relembra. Krato, ó beneficiário supremo. Smara, por favor, relembra. Kritam, tudo o que fiz para ti. Smara, por favor, relembra. Tradução. Que este corpo temporário seja reduzido a cinzas,
e que o ar vital fique imerso na totalidade do ar. Ó meu Senhor, por favor, lembra-te agora de todos os meus sacrifícios, e como és o beneficiário último, por favor, lembra-te de tudo o que fiz para ti. Significado: o corpo material temporário, com certeza, é vestimenta estranha. O Bhagavad Gita 2.20 diz claramente que, após a destruição do corpo material, o ser vivo não é aniquilado, nem perde sua identidade. A identidade do ser vivo nunca é impessoal ou amorfa. Pelo contrário, é a roupa material que não tem forma e assume um formato de acordo com a forma da pessoa indestrutível. Diferentemente do que pensam as pessoas com um pobre fundo de conhecimento, originalmente nenhuma entidade viva é destituída de forma. Este mantra comprova o fato de que a entidade viva continua a existir depois da aniquilação do corpo material. No mundo material, a natureza material apresenta uma criatividade maravilhosa, dando aos seres vivos diferentes qualidades de corpos, de acordo com suas propensões para o gozo dos sentidos. Quem quiser provar excremento, receberá um corpo material bastante adequado para comer excremento, o de um porco. De modo semelhante, quem quiser comer a carne e o sangue de outros animais, pode receber o corpo de tigre, que dispõe de dentes e garras adequados. Mas o ser humano não se destina a comer carne, tampouco tem ele algum desejo de provar excremento, mesmo quando se encontra no estado mais aborígene. Os dentes humanos são feitos de tal maneira que possam mastigar e cortar frutas e legumes, embora existam 2 dentes caninos, para que os seres humanos primitivos que queiram comer carne possam curvar-se a este seu desejo. Mas em todo caso, os corpos materiais de todos os animais e seres humanos são estranhos ao ser vivo. Eles mudam de acordo com o que o ser vivo deseja para satisfazer seus sentidos. No ciclo da evolução, a entidade viva muda de corpos sucessivamente. Quando o mundo estava cheio de água, a entidade viva assumiu uma forma aquática. Então, ela passou para a vida vegetal, da vida vegetal para a vida de verme, da vida de verme para a de pássaro, da de pássaro para animal e da vida animal para a forma humana. Quando é dotada de um sentido pleno de conhecimento espiritual, esta forma humana é a forma mais desenvolvida. Este mantra descreve o desenvolvimento mais elevado da sensibilidade espiritual. Devemos abandonar o corpo material, que será reduzido a cinzas, e deixarmos o ar vital imergir no eterno reservatório de ar. Dentro do corpo, as atividades dos seres vivos são executadas através do movimento de diferentes espécies de ar, que, em resumo, são conhecidas como Prana Vayu. De modo geral, os yogis estudam como controlar os ares do corpo. A alma deve elevar-se de um círculo de ar a outro, até que alcance o círculo mais elevado, o Brahma Randra, o ponto em que o yogi pode transferir-se a qualquer planeta que deseja. O processo consiste em abandonar um corpo material para depois entrar em outro.
Porém, a perfeição mais elevada dessas mudanças só acontece quando a entidade viva consegue abandonar o corpo material completamente, como sugere esse mantra, e entra na atmosfera espiritual, onde pode desenvolver uma espécie de corpo inteiramente diferente, um corpo espiritual que jamais precisa submeter-se a mudanças ou morte. Aqui no mundo material, a natureza material força a entidade viva a mudar de corpo devido aos seus diferentes desejos de gozo dos sentidos. Esses desejos estão representados nas diversas espécies de vida, desde os germes até os mais aperfeiçoados corpos materiais, em que vivem Brahma e os semideuses. Todos esses seres vivos têm corpos compostos de matéria em diferentes formatos. O homem inteligente vê igualdade, não na variedade de corpos, mas na entidade espiritual. A centelha espiritual, que é parte integrante do Senhor Supremo, é a mesma, seja ele um corpo de porco ou de semideus. De acordo com suas atividades boas ou viciosas, a entidade viva assume corpos diferentes. O corpo humano é altamente desenvolvido e tem consciência plena, de acordo com Bhagavad Gita 7:19. Depois de muitas e muitas vidas cultivando conhecimento, o homem mais perfeito rende-se ao Senhor. O cultivo de conhecimento só atinge a perfeição quando o conhecedor passa a render-se ao Senhor Supremo, Vasudeva. Caso contrário, se mesmo depois de conhecer sua identidade espiritual, a pessoa ainda não sabe que as entidades vivas são partes integrantes do todo, jamais podendo tornar-se o todo, ela terá de voltar a cair na atmosfera material. De fato, ela cairá, mesmo que venha a emergir no Brahma Jyoti. Como aprendemos nos mantras anteriores, o Brahma Jyoti que emana do corpo transcendental do Senhor está cheio de centelhas espirituais, que são entidades individuais com pleno sentido de existência. Às vezes, essas entidades vivas desejam obter gozo dos sentidos, razão pela qual são colocadas no mundo material, onde se tornam falsos senhores que seguem os ditames dos sentidos. O desejo de dominar é a doença material do ser vivo, pois, sob o encanto do gozo dos sentidos, ele transmigra pelos diversos corpos manifestados no mundo material. Imergir no Brahma Jyoti não representa conhecimento maduro. Só com a completa rendição ao Senhor e com o desenvolvimento de uma atitude de serviço espiritual é que alguém alcança a fase de perfeição mais elevada. Neste mantra, a entidade viva ora, pedindo para ingressar no reino espiritual de Deus, logo que abandone o corpo e ar materiais. O devoto ora, pedindo que o Senhor se lembre das atividades e dos sacrifícios que executou, antes de seu corpo material ser reduzido a cinzas. Ele faz essa oração no momento da morte, com pleno conhecimento de suas atividades passadas e da meta última. Aquele que está sob completo controle da natureza material
lembra-se das atividades hediondas executadas durante a existência de seu corpo material e, após a morte, obtém outro corpo material. O Bhagavad Gita 8.6 confirma essa verdade. Yam yam vapi smaran bhavam tvajati yante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavitaha. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estágio ele alcançará impreterivelmente. Assim, a mente transporta todas as inclinações e gostos do ser vivo para sua próxima vida. Ao contrário dos animais simples, que não têm mente desenvolvida, o ser humano pode, no leito da morte, lembrar-se das atividades de sua vida, como se fosse um sonho durante a noite. Portanto, sua mente permanece sobrecarregada de desejos materiais, não lhe sendo possível conseguir um corpo espiritual com o qual possa entrar no reino espiritual. Entretanto, os devotos, praticantes de serviço devocional ao Senhor, desenvolvem um sentido de amor a Deus. Mesmo que na hora da morte o devoto não se lembre do serviço que prestou ao Senhor, o Senhor não se esquece deste devoto. Essa oração serve para lembrar ao Senhor dos sacrifícios executados pelo devoto. Porém, mesmo sem esse pedido, o Senhor não se esquece do serviço prestado por seu devoto puro. No Bhagavad Gita 9.30 a 34, o Senhor descreve claramente sua relação íntima com seus devotos. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura. Ó filho de Kunti, declare ousadamente que meu devoto jamais perece. Ó filho de Pritha, mesmo que sejam de nascimento inferior, as mulheres, vaixas, comerciantes, bem como os Shudras, trabalhadores braçais, todos os que se refugiam em mim, podem alcançar o destino supremo. Isto tem muito maior validade para os brahmanas virtuosos, os devotos e os reis santos. Portanto, como vieste a este miserável mundo temporário, ocupa-te em me prestar serviço amoroso. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto, ofereça-me reverências e me adore. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Srila Bhaktivinoda Thakur dá a estes versos a seguinte explicação. Todos devem aceitar que o devoto de Krishna está no caminho correto, trilhado pelos santos, muito embora esse devoto pareça ser Sudurachara, uma pessoa licenciosa. É preciso tentar compreender o verdadeiro significado da palavra Sudurachara. A alma condicionada tem que executar duas funções, ou seja, manter o corpo e também trilhar a autorrealização. Posição social, desenvolvimento mental, limpeza, austeridade, nutrição e luta pela existência são todos para a manutenção do corpo. Quanto à autorrealização, seu dever deve ser ocupar-se como devoto do Senhor. Essas duas funções diferentes
São paralelas, porque a alma condicionada não pode deixar de manter seu corpo. Entretanto, à medida que as atividades em serviço devocional aumentam, as atividades que servem para a manutenção do corpo vão diminuindo. Enquanto o serviço devocional não atingir a proporção correta, existirá a oportunidade de uma exibição ocasional de atividades mundanas. Mas deve-se notar que essas atividades mundanas não podem continuar por muito tempo, porque, pela graça do Senhor, essas imperfeições acabarão muito em breve. Portanto, o serviço devocional é o único caminho correto. Se alguém está no caminho correto, nem mesmo um episódio ocasional de atividades mundanas impedirá o seu avanço em autorrealização. Os impersonalistas não obtêm as condições favoráveis à prática do serviço devocional, porque estão apegados ao aspecto Brahma-Jyoti do Senhor. Como sugerem os mantras anteriores, eles não podem penetrar no Brahma-Jyoti, porque não acreditam na personalidade de Deus. Estão mais interessados em jogos de palavras e especulação mental. Por consequente, os impersonalistas entregam-se a um trabalho infrutífero, como confirma o 12º capítulo do Bhagavad Gita 12.5. Todas as condições favoráveis mencionadas neste mantra podem ser facilmente obtidas através do contato constante com o aspecto pessoal da verdade absoluta. O serviço devocional ao Senhor consiste essencialmente em 9 atividades transcendentais. 1. Ouvir sobre o Senhor. 2. Glorificar o Senhor. 3. Lembrar-se do Senhor. 4. Servir os pés de lótus do Senhor. 5. Adorar o Senhor. 6. Oferecer orações ao Senhor. 7. Servir o Senhor. 8. Partilhar amizade com o Senhor. E 9. Entregar tudo ao Senhor. Esses 9 princípios do serviço devocional, executados individual ou coletivamente, ajudam o devoto a permanecer em constante contato com Deus. Dessa maneira, será mais fácil que, no final da vida, o devoto lembre-se do Senhor. Adotando apenas um desses 9 princípios, os seguintes devotos do Senhor conseguiram alcançar a perfeição mais elevada. 1. Ouvindo sobre o Senhor, Maharaj Parikshit, o herói do Srimad Bhagavatam, alcançou o resultado desejado. 2. Pelo simples fato de glorificar o Senhor, Shukadev Goswami, o orador do Srimad Bhagavatam, alcançou sua perfeição. 3. Orando ao Senhor, Akrura alcançou o resultado desejado. 4. Lembrando-se do Senhor, Prahlad Maharaj alcançou o resultado desejado. 5. Adorando o Senhor, Prithu Maharaj alcançou a perfeição. 6. Servindo os pés de lótus do Senhor, Lakshmi, a deusa da fortuna, alcançou a perfeição. 7. Prestando serviço pessoal ao Senhor, Hanuman alcançou o resultado desejado. 8. Por intermédio de sua amizade com o Senhor, Arjuna alcançou o resultado desejado. 9. Entregando ao Senhor tudo o que ele tinha, Maharaj Bali alcançou o resultado desejado. Na verdade, a explicação desse mantra, e de praticamente todos os mantras dos hinos védicos,
é resumida no Vedanta Sutra e esmiuçada no Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore da sabedoria védica. No Srimad Bhagavatam, este mantra específico é explicado nas perguntas de Maharaj Parikshit e nas respostas de Shukadeva Goswami, logo quando eles se encontram. O princípio básico da vida devocional é ouvir e cantar sobre a ciência de Deus. O Bhagavatam foi ouvido por Maharaj Parikshit e recitado por Shukadeva Goswami. Maharaj Parikshit fez perguntas a Shukadeva porque este era um mestre espiritual maior do que qualquer grande yogi ou transcendentalista contemporâneo seu. A principal pergunta de Maharaj Parikshit foi: qual o dever de todo homem, especialmente na hora da morte? A qual Shukadeva Goswami respondeu: Tasmad Bharatas Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harim Shrutavya Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam. Qualquer um que deseje libertar-se de todas as ansiedades deve sempre ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo e lembrar-se dele, que é o supremo diretor de tudo, o eliminador de todas as dificuldades e a super-alma de todas as entidades vivas. Srimad Bhagavatam 2.1.5. De um modo geral, a suposta sociedade humana passa a noite dormindo e fazendo sexo, e durante o dia ocupa-se em ganhar todo o dinheiro possível, ou então ir às compras para o sustento da família. As pessoas têm pouquíssimo tempo para conversar sobre a personalidade de Deus, ou para perguntar sobre ele. Elas rejeitam a existência de Deus de muitas maneiras, principalmente declarando que ele é impessoal, isto é, sem percepção sensorial. Mas a literatura védica, os Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam, declara que o Senhor é um ser sensível e superior a todas as outras entidades vivas. Suas atividades gloriosas são idênticas a ele mesmo. Ninguém deve, portanto, ficar ouvindo e falando sobre as atividades indecorosas dos políticos mundanos e dos supostos grandes homens da sociedade, mas deve organizar sua vida de tal maneira que possa ocupar-se em atividades virtuosas, não desperdiçando um segundo sequer de sua vida. O Sri Ishopanishad nos encaminha para essas atividades virtuosas. A não ser que estejamos treinados nas práticas devocionais, de que iremos nos lembrar na hora da morte, quando o corpo estiver desmantelado? Como poderemos orar, pedindo que o Senhor Todo-Poderoso lembre-se de nossos sacrifícios? Sacrifício significa abolir o interesse dos sentidos. Para aprender esta arte, é preciso que, durante a vida, empreguemos os sentidos no serviço ao Senhor. E na hora da morte, poderemos utilizar os resultados advindos dessa prática. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 18. Agnenaya supattaraya yashman vishvanidheva vayunani vidvam yudhyadashmad juhuranam enom bhuyishtam te namauktim videmam. Agne, ó meu Senhor, poderoso como o fogo, Naya, por favor,
guia. Supata, pelo caminho correto. Rae, para alcançar-te. Ashman, a nós. Vishvani, todos. Deva, ó meu Senhor. Vayunani, ações. Vidvan, o conhecedor. Yuyodhi, por favor, remove. Ashmat, nós. Juhuranam, todos os obstáculos no caminho. Enaha, todos os vícios. Buyishtam, muito numerosos. Te, a ti. Nama Uktim, palavras de reverência. Videma, eu apresento. Tradução. Ó meu Senhor, poderoso como o fogo, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências, e no solo caio a teus pés. Ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te. E como sabes tudo o que fiz no passado, por favor, livra-me das reações de meus pecados passados, para que não venham a existir obstáculos em meu progresso. Significado: rendendo-se ao Senhor e suplicando por sua misericórdia imotivada, o devoto pode progredir no caminho da completa autorrealização. O Senhor é comparado ao fogo, porque pode reduzir a cinzas qualquer coisa, incluindo os pecados da alma rendida. Como descrevem os mantras anteriores, a verdadeira e definitiva característica do Absoluto é seu aspecto como a personalidade de Deus. Seu aspecto Brahma-Jyoti impessoal é uma cobertura que brilha sobre seu rosto. As atividades fruitivas, ou a autorrealização através do caminho Karma Kanda, é a etapa inferior deste empreendimento. O mais leve desvio dos princípios reguladores dos Vedas transforma essas atividades em vikarma, ou ações contra o interesse do agente. Iludida, a entidade viva pratica esse vikarma em troca do simples gozo dos sentidos, e assim essas atividades viram obstáculos no caminho da autorrealização. A autorrealização é possível na forma de vida humana e não nas outras formas. Existem 8.400.000 espécies ou formas de vida, e destas, a forma humana, quando desenvolveu o cultivo bramínico, apresenta a única oportunidade de obter conhecimento acerca da transcendência. Cultura bramínica significa veracidade, controle dos sentidos, tolerância, simplicidade, conhecimento completo e plena fé em Deus. Não vem ao caso orgulhar-se de uma elevada ascendência. Assim como o filho de um grande homem recebe a oportunidade de tornar-se um grande homem, do mesmo modo, o filho de um Brahmana recebe a oportunidade de tornar-se um Brahmana. Mas esse direito adquirido no nascimento não é tudo, pois é preciso que a própria pessoa desenvolva qualificações bramínicas. Se alguém se orgulha de ter nascido como filho de Brahmana e não se interessa em obter as qualificações de um verdadeiro Brahmana, tal pessoa imediatamente se degrada e cai do caminho da autorrealização. Assim, sua missão como ser humano fracassa. No Bhagavad Gita 6:41 a 42, o Senhor garante que os Yoga Brashtas, ou almas que caíram do caminho da autorrealização, recebem a oportunidade de corrigirem-se, nascendo em famílias de bons brahmanas ou em famílias de comerciantes ricos. Nascimentos assim
proporcionam maiores oportunidades para se cultivar a autorrealização. Entretanto, se tais oportunidades não são aproveitadas devido à ilusão, a pessoa desperdiça a vida humana, uma dádiva concedida pelo Senhor. Os princípios reguladores agem de tal maneira que, seguindo-os, é possível sair do plano de atividades fruitivas e promover-se a plataforma do conhecimento transcendental. Após muitas e muitas vidas de cultivo do conhecimento transcendental, podemos nos aperfeiçoar quando nos rendemos ao Senhor. Esse é o procedimento geral. Mas se nos rendermos logo de início, adotando a atividade devocional que esse mantra recomenda, imediatamente superamos todas as fases preliminares. Como se afirma no Bhagavad Gita 18:66, o Senhor logo encarrega-se dessa alma rendida, libertando das reações a seus atos pecaminosos. As atividades Karma Kanda envolvem muitas ações pecaminosas, ao passo que nas atividades Jnana Kanda, o caminho do desenvolvimento filosófico, o número das ações pecaminosas é menor. Mas no serviço devocional ao Senhor, o caminho de Bhakti, não há praticamente nenhuma oportunidade de incorrer em reações pecaminosas. Quem é devoto do Senhor adquire todas as boas qualificações do próprio Senhor. O que dizer então das qualidades de um Brahmana? Ainda que não tenha nascido em família de Brahmana, o devoto facilmente adquire as qualificações de um Brahmana hábil, autorizado a executar sacrifícios. Essa é a onipotência do Senhor. Ele pode fazer um homem nascido em família de Brahmana tornar-se tão degradado quanto uma pessoa de nascimento inferior e que é comedor de cachorro. Ao mesmo tempo, pela simples força do serviço devocional, ele também pode transformar em Brahmana qualificado o indivíduo de nascimento inferior que é comedor de cachorro. Como está situado dentro do coração de todos, o Senhor Onipotente pode dar a seus devotos sinceros orientações através das quais eles podem trilhar o caminho correto. Essas orientações são especialmente oferecidas ao devoto, mesmo que ele tenha algum outro desejo. Quanto aos outros, Deus sanciona suas ações, mas eles se responsabilizam pelos riscos das ações que executam. No entanto, quando se trata de um devoto, o Senhor o orienta de tal maneira que jamais ele comete uma ação errada. O Srimad Bhagavatam 11.5.42 diz: Svapadamulam bhajata priyasyam tyaktanya bhavasya hari pareshaha vikarma yachokpatitam katanchit dunoti sarvam ridisanivishthaham. O Senhor é tão bondoso com o devoto que está plenamente rendido aos seus pés de lótus, que muito embora o devoto às vezes caia no enredamento de vikarma, atividades que vão contra as orientações védicas, ele imediatamente corrige esses erros a partir do interior do coração do devoto. Isso se dá porque os devotos são muito queridos do Senhor. Nesse mantra do Sri Upanishad, o devoto ora, pedindo que do interior de seu coração o Senhor passe a corrigi-lo. Errar é humano. A alma condicionada tende a cometer frequentes erros, e a única medida terapêutica ao combate a esses pecados desintencionais consiste em render-se aos pés de lótus do Senhor, para que Ele possa guiá-la, impedindo-a de cair vítima desses perigos imprevistos.
o Senhor encarrega-se das almas plenamente rendidas. Assim, todos os problemas são resolvidos pelo simples fato de render-se ao Senhor e agir segundo as suas orientações. Há duas maneiras de transmitir ao devoto sincero essas orientações. Por intermédio dos santos, escrituras e mestre espiritual. E 2, por intermédio do próprio Senhor, que reside no coração de todos. Assim o devoto, plenamente iluminado com o conhecimento védico, está protegido sob todos os aspectos. O conhecimento védico é transcendental e não pode ser compreendido através de métodos educacionais mundanos. Só é possível compreender os mantras védicos pela graça do Senhor e do mestre espiritual. Yasya Deva Parabhaktir Yatadeva Tathaguru. Quando alguém se refugia no mestre espiritual genuíno, deve ficar claro que ele obteve a graça do Senhor. Para um devoto, o Senhor aparece como um mestre espiritual. Assim, o mestre espiritual, os preceitos védicos e o próprio Senhor situado internamente orientam o devoto com força plena. Dessa maneira, não há nenhuma possibilidade de que o devoto volte a cair no lamaçal da ilusão. O devoto, tendo essa proteção de todos os lados, com certeza alcançará o destino final da perfeição. Esse mantra faz uma alusão a todo o processo, que é explicado em maiores detalhes no Srimad Bhagavatam 1.2, 17 a 20. Ouvir e cantar as glórias do Senhor são por si só atos de piedade. O Senhor quer que todos ouçam e cantem suas glórias, porque Ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Ouvindo e cantando as glórias do Senhor, a pessoa se purifica de todas as coisas indesejáveis. Então sua devoção fixa-se no Senhor. Nesta etapa, o devoto adquire as qualificações bramínicas e os efeitos dos modos inferiores da natureza, paixão e ignorância, desaparecem por completo. Devido ao seu serviço devocional, o devoto fica plenamente iluminado e assim passa a conhecer o caminho do Senhor e o processo para alcançá-lo. À medida que todas as dúvidas diminuem, ele se torna um devoto puro. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Ishopanishad, o conhecimento que nos aproxima da suprema personalidade de Deus, Krishna.